Boa noite, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, pela graça do nosso Senhor Deus, para compartilhar com os irmãos a Santa Palavra. Então vamos dar continuidade ao panorama bíblico do Novo Testamento. Pela misericórdia de Deus conseguimos chegar até aqui. E é um privilégio, né? Um privilégio do Senhor para a minha vida compartilhar esse estudo e também com vocês, né? De receber esse estudo também. Graça e paz, o Cláudio e a Eliana, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar nesta noite da segunda carta do apóstolo Pedro à igreja do Senhor Jesus. Então tem muita informação interessante, são apenas 3 capítulos, mas como o assunto é um pouco diferente, né, do que nós vimos semana passada, então nós queremos trazer essa carta aqui exclusiva para os irmãos, para que nós possamos entender um pouco melhor. Antes de nós orarmos, né, enquanto o pessoal está chegando, é importante dizer que essa carta, desde a época da igreja primitiva, nos primeiros séculos, primeiro, segundo e às vezes até terceiro século, Valdelei, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Ela foi contestada pelos irmãos lá, né, daquele tempo, contestada a sua autoria. Eles achavam que pudessem ser outra pessoa que tivesse escrito essa carta. E ela entrou no canon das escrituras, né, no reconhecimento de que as escrituras, logo depois, né, um pouco depois de estar encerrado ali o seu cânon, né? Cânon significa uma vara de medir, né? Então, cânon significa a medida, né? A medida justa, correta. Então, nesse sentido. Graça e paz, Vanderleia, seja bem-vinda. Louvado seja Deus pela fidelidade dos irmãos. E vamos orar, né? Vamos orar para que a gente possa começar. Amado Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Ó Deus, porque é o Senhor que nos sustentou até aqui, o Senhor que nos abençoou, o Senhor, ó Deus amado, que tem colocado a tua graça e a tua misericórdia na nossa vida. E nesta noite nós pedimos a presença do teu Espírito Santo para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos edificados pela tua palavra. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada, Pai, e a tua palavra seja honrada. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, ouvindo, Senhor Deus, esse estudo, meditando na tua palavra, Deus. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo revele as coisas grandes e ocultas que não sabemos e que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos olhos bem abertos, vigilantes, ó Deus, contra tudo aquilo que queira, Deus, competir contra a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nos enche de esperança, Senhor Deus, nesses tempos diferentes, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, encorajar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós temos essa segunda carta do apóstolo Pedro à igreja, né? Então, nós colocamos o tema aqui, né? O conhecimento de Cristo, o verdadeiro conhecimento de Cristo. Então, por que nós colocamos esse texto? Porque assim nós esse título, né? Esse tema. Porque assim nós entendemos o assunto dessa carta. Então, sempre como nós colocamos um tema, é da forma que nós conseguimos interpretar o assunto, né? Fazendo essa interpretação do assunto.
Graça e paz, apóstola Norma. Louvado seja Deus. Privilégio em ter aqui você conosco. Então, amados, ele traz essa ideia. Então, muitos homens, é uma grande verdade isso, infelizmente, né? É uma verdade que muitos homens têm distorcido a palavra do Senhor. Tem colocado muitas coisas que não condiz com a realidade, tem feito interpretações errôneas e com isso tem prejudicado muitas pessoas. Muitas pessoas. Você imagina quando a pessoa é ensinada de uma forma errada. Com o passar do tempo, como que ela consegue reverter, desconstruir aquilo que foi construído dentro do seu coração? As crenças, os dogmas, as religiões, a religiosidade. Então, tudo isso é um trabalho árduo, né? Para poder desconstruir. Então, essa é a preocupação de Pedro, o apóstolo, com essa igreja daquele tempo, porque existia esse grande conflito entre as pessoas, esses falsos mestres, né? Esses falsos ensinamentos que chegaram a negar a veracidade da volta de Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Eles já não estavam mais acreditando e chegaram até zombar disso. Olha só como que é sério a situação que eles estavam vivendo. E com isso o apóstolo Pedro ele se preocupou muito, né? E é importante a gente entender, queridos, que nós devemos nos preparar no conhecimento da palavra. Nós devemos entender o contexto, devemos entender a história daquele tempo. É muito importante isso. Às vezes nós queremos viver somente nesse tempo, nós queremos que a palavra de Deus se encaixe em tudo aquilo que nós estamos passando, e de fato ela é verdadeira, infalível, inerrante, ela tem toda a autoridade, a palavra do Senhor. Mas nós temos que respeitar também o contexto histórico. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas coisas que a Bíblia não vai estar falando. Graça e paz, a Kátia, seja bem-vinda. Um abraço para o Rafael, o Valdo também. Seja muito bem-vindo, irmão. Graça e paz. Então, o que acontece? As pessoas têm usado da palavra de Deus de uma forma errada. E com isso, têm colocado dúvidas, têm colocado situações que querem, situações que são comuns, colocar toda a responsabilidade em Deus e em a sua palavra. Então, é isso que nós queremos chamar a atenção, porque cada um tem a sua parte. Deus é soberano, Deus é absoluto, tem toda a autoridade, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Porém, nós queremos entender, nós queremos passar para vocês, que vocês possam entender que existem algumas situações que são de nossa responsabilidade. Então você não vai encontrar algumas situações ali para que a palavra te respalde disso. Coisas do cotidiano, coisas do século 21. Então, a grande maioria dessa verdade da palavra de Deus, ela está abrangendo tudo de uma forma geral. Mas nós temos que entender esse daí para não ter equívocos, para não desviar o foco, o evangelho puro e simples que nós devemos estar sempre buscando. Graça e paz, o Júlia e a Vanessa, sejam bem-vindos. Então, amados, nós temos essa autoridade. E se nós cremos na palavra como regra de fé e prática, nós temos que estar protegidos por ela, porque ao contrário disso, nós nos sentimos vulneráveis. Eu vi um testemunho hoje à tarde de uma pessoa já de idade, não tem muito conhecimento, tem até uns problemas de saúde, eu acredito que deva ter uns 60 anos de idade, e essa pessoa, graça e paz, Roseli, Maílson, um abração para vocês, Deus abençoe. E ela colocou na cabeça, vendo vídeos no YouTube,
que ela foi chamada com mais de 60 anos, não que isso seja errado. Graça e paz, Jaque, seja bem-vinda. Um abraço aí para toda a família. Não que isso seja errado, mas ela estava crendo que a missão dela era no Rio de Janeiro, numa igreja lá no Rio de Janeiro. Então, com pouco estudo, com pouca informação, de uma igreja neopentecostal, aí nós vemos essa situação complicadíssima. E os filhos, obviamente, né, contrário a essa pessoa, e essa pessoa crendo nisso. Então, você imagina o que acontece? Acontece que essa pessoa não tem instrução nenhuma bíblica, entende? Não tem conhecimento nenhum bíblico para tomar uma decisão tão importante da sua vida e se lançar numa missão. Ela não entendeu ainda o que é missão. Ser missionário vai muito mais além de você aceitar o chamado. Você vai ser chamado por Deus, não pelas pessoas. Então essa convicção não vai estar lá estendida depois na sua velhice. Deus vai te chamar para ser missionário quando você tiver muita energia para investir todo o seu esforço, a sua saúde no evangelho e nas missões, nas boas novas. Então olha só como que isso é muito importante, que nós devemos tomar cuidado. Por isso que nós estamos chegando nesse ponto aqui, para não ficar vulneráveis aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos. Por quê? Porque você está respaldado. Agora, quando alguém te questiona alguma situação recorrente à Bíblia e você fica em dúvida, pode ser que aconteça. Mas você procurando na Bíblia e achando a resposta, amém, glória a Deus. Mas e quando você procura e não consegue achar? Então você precisa de pessoas capacitadas pelo Senhor, pessoas instruídas pelo Senhor para te guiar na Santa Escritura. Entende? É essa responsabilidade, é isso que Pedro está querendo levar para a vida desta igreja, né? Então, queridos, diante disso, nós vamos entender aqui algumas considerações. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta? É uma carta de despedida. Sim, assim como nós vimos em 2 Timóteo, na carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua segunda carta foi o último documento, a última carta, nós encontramos ali a sua despedida também, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. E Pedro aqui, nesse cenário, não é diferente, ele está se despedindo também. Olha só, nunca ninguém parou para pensar isso, pelo menos eu não. E nós vimos aqui essa despedida. Ele estava aqui despedindo, né? Graça e paz, Vilma, seja muito bem-vinda. Então, estava despedindo ali os irmãos, né, que encontravam nesse território desconhecido. Provavelmente seja os mesmos destinatários da primeira carta, né? Como nós vimos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele fala daquelas cinco províncias, né, da Ásia Menor. Então, provavelmente, essa segunda carta, quando ele fala que é a segunda carta, né, em 2 Pedro 3:1, provavelmente seja isso. A primeira carta foi de encorajamento, né, de ânimo para aquele povo. Mas nessa segunda carta, ele já está alertando, a preocupação de Pedro é contra os falsos mestres que estavam ocupando o lugar, já no Novo Testamento, né, mas no lugar dos falsos profetas do Antigo Testamento. Observe que Pedro ele está preocupado com esse ensino novo. E essas pessoas que estão ensinando dentro da sinagoga, dentro da igreja, né, do primeiro século, ele está aqui se remetendo a umas pessoas que desviaram, estão dentro da igreja ainda. Olha só que terrível que é isso. Aquelas pessoas que são terríveis, né? Então, dentro dessa despedida, por que ele está dando essa despedida? Porque dentro da tradição, na história, né, secular, fala que Roma teve um imperador, o nome dele foi Nero.
Então Nero governou da década de 60 até a década de 70, aproximadamente pouco mais de 20 anos, 23 anos mais ou menos. E dentro desse período, ele foi um cara assim, irreverente, um lunático, uma pessoa doida, né? O doido daquele tempo. Porque, para você ter uma ideia, ele acabou assassinando, matando a sua própria mãe. Então você imagina, ele estava mais preocupado com o teatro, com as suas aparições, com o seu status, gastava o dinheiro do império de uma facilidade e chegou a colocar fogo em Jerusalém. Então, quando ele coloca fogo, e só a comunidade dos judeus que não pegou fogo lá em Roma, então ele acusa que foi os cristãos. E a tradição judaica acredita que Pedro foi acusado de ter colocado fogo. Né? Então, por quê? Porque era comum os cristãos daquele tempo falar que o mundo ia acabar em fogo. E como Jerusalém, Roma, né, pegou fogo, então eles acusaram ele. Então, provavelmente ele foi morto. Então, nessa época, né, e Nero ele foi colocado fez esse crime, né? Provavelmente foi ele que fez esse crime. Para quê? Para construir uma cidade, uma casa dourada. E nessa mansão, né, do imperador, ele queria muito status, né, e essas coisas todas. Então, por isso que ele queimou, para fazer uma nova cidade. É uma loucura, de fato. E ele acabou se suicidando, né? Outros historiadores dizem que foi um conservo, né, que acabou matando ele. Mas ele pediu para morrer, né, vamos dizer assim. Então, dentro de todo esse contexto, dessa perseguição por causa do incêndio em Roma, dos cristãos, os cristãos foram colocados em cruzes lá, e colocado piche e ateado fogo. Então, ele foi muito cruel. E dentro disso, o que acontece? Ele pegou e começou a declarar, a perseguir a igreja. E Pedro, por sua vez, graça e paz, Paulina, seja muito bem-vinda. E aí, como ele recebeu ali essa perseguição, ele se preocupou com essa igreja que estava lá, vamos chamar que é a igreja de Ásia Menor, né? Lá na Ásia Menor, só que não tinha alcançado ainda essa perseguição lá. E isso foi a primeira perseguição do Estado contra os cristãos. Toda perseguição que existia desde a morte de Jesus, até na época de Jesus, foi os próprios judeus ortodoxos que estavam ali perseguindo os cristãos. Não concordavam que Jesus Cristo era o Messias. Então eles perseguiam os cristãos naquele tempo. E aí agora sim, o Estado, que uma força, né, muito maior do que os judeus, estão perseguindo ali os cristãos. Aí não tem muito o que fazer, vamos dizer assim, né? Então, dentro desse cenário onde que Pedro foi morto, a tradição diz, né, que ele foi morto de ponta cabeça, e Paulo, né, Paulo também foi morto, decapitado. Então, dentro disso daí, então quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. O que tem essa preocupação, como nós dissemos, né, com o povo de Deus, que cresçam em piedade. O que é uma pessoa pia? Então, uma pessoa pia é uma pessoa piedosa. Então, essa pessoa misericordiosa, essa pessoa que está cheia de Deus, essa pessoa que busca Deus em oração, em jejum, em leitura bíblica. Então, essa pessoa que é temente a Deus, ela é uma pessoa pia. Então, ela exerce piedade. Então, por isso que ele está chamando aqui, né, para que eles cresçam nessa piedade,
cresçam e se fortaleçam disso, né? O que mais que ele escreve aqui? A certeza do juízo contra esses falsos mestres. Essas pessoas que estavam distorcendo a palavra, negando a segunda vinda, negando o nome de Cristo, olha só cada pecado, e vivendo uma vida de imoralidade, imoralidade sexual, se rebelando contra as autoridades, não recebia nenhuma ordem, vamos dizer assim, e eles estavam ali vivendo dentro da igreja, dentro da comunidade. Então eles precisavam receber esse juízo. Então por isso que Pedro ele está enfatizando, né, esse juízo contra esses falsos mestres. Por quê? Para que eles também tivessem essa convicção, os leitores de Pedro, essa convicção da volta de Cristo, e também a despeito da zombaria, né, desses falsos mestres. Eles começaram a zombar. Jesus não vai voltar, esse mestre que vocês estão dizendo não vai voltar. Isso está escrito tudo na carta, se você chegou a ler, né? Nós temos lá. Onde foi escrito? Alguns dizem que foi em Roma, mas não tem mais registro disso. Então, como Nero foi morto, né, ou se suicidou no ano 68, né, no ano 64, 17 de julho, se eu não estiver errado, de 64, primeiro século, onde que Roma foi incendiada. Então, depois disso, começou a perseguição. Então, provavelmente, foi muito próximo desse ano, ou no mesmo ano, que essa carta foi escrita. Porque depois, Nero já havia sido morto, né? Então, ele já não tinha mais como delegar nenhuma informação a respeito disso. Tá certo, queridos? Então, o verdadeiro conhecimento de Cristo refuta o falso. Então, rejeita o falso. Quando nós temos essa certeza do conhecimento de Cristo, da doutrina da justificação, por exemplo, da doutrina da regeneração, nós estamos seguros contra as ciladas dos falsos ensinos. Mas, Kleber, é difícil, né? Uma igreja, uma congregação, ensinar a palavra errada. Uma igreja protestante ensinar a palavra errada. Você acredita que isso é possível? Com certeza é. Porque falta instrução, falta, né, para o povo. Graças a Deus, a tradição da Igreja Batista e outras também, né? Tem outras igrejas importantes, denominações importantes, que elas preservam muito os escritos bíblicos, a doutrina, o estudo da Bíblia e todo o seu contexto. Então, com isso, eles estão protegidos. Então, a Igreja Batista, por sua vez, ela está protegida contra esses excessos que muita gente faz para quê? Para ganhar nome, reputação, ganância, né, de valores também, financeiramente, de status, orgulho e todas essas coisas aí. Valdirene, graça e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então, eles estavam ali. Então, agora, o conhecimento de Cristo vai te proteger. Então, quando você conhece a Bíblia, você conhece Cristo. Não tem como nós separarmos a Jesus da palavra dele. Sempre os dois estão caminhando juntos. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero me aproximar de Jesus, eu quero ser amigo de Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Amém, glória a Deus. Mas não é só de oração que você vai viver. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa orar a palavra. Quando você ora a palavra, você já tem a sua resposta certa, né? Porque a promessa que a Bíblia está dizendo é isso que vai acontecer como resposta da sua oração. Então, vamos lá então? Estão preparados aí? Em nome de Jesus? Então, pegue a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro ao povo de Deus, a sua igreja, no capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? O que diz aí? Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, tá? Nesse momento. E diz assim: Simão Pedro,
Então, na aula passada nós vimos isso, né? Que ele tem 3 nomes. Simão, tem Cefas, que é do hebraico, e Pedro, do grego, significa rocha. Então, Simão, Pedro. Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele está dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. E olha só, ele viveu, a gente não pode esquecer disso, que como nós falamos muito, né, sobre o apóstolo Paulo recebeu uma revelação, né, de Deus, uma aparição, né, a aparição dele trouxe ali a revelação e ele começou a seguir a Jesus. Ele se converteu no caminho indo para Damasco, né? Então, naquele momento, o apóstolo Paulo foi convertido. Agora, o apóstolo Pedro, não. O apóstolo Pedro foi um homem de intimidade com Deus. Um homem de intimidade com Jesus, o seu Senhor e Salvador. Então, ele esteve todos os dias com ele dentro do seu ministério, de lado a lado, até na sua morte, fazendo o que fez, né? Lá na sua crucificação, se esquivando ali daquela responsabilidade de ser reconhecido como seguidor de Cristo, mas ele estava lá, de uma forma errada ou não, mas ele estava lá presente, acompanhando, né, toda aquela situação. Depois que ele negou, ele acabou se afastando. Mas nós temos essa presença. Então ele está falando aqui de alguém que ele conhece. Então, o servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça. Que justiça é essa? A justiça do nosso Deus. A justiça que nos justifica, né? Essa justiça que nos trouxe a fé em Cristo Jesus. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, quanto mais você conhece, mais você tem o favor de Deus imerecido. Quanto mais você conhece Ele, mais você anda em paz. Quem conhece ao Senhor Jesus não vai andar aflito, queridos. Não vai andar preocupado. Nós temos as preocupações normais do dia a dia, mas isso não vai te estabilizar, não vai te desestabilizar, né? Perdão. Vai estar estabilizando a sua fé, a sua crença, a sua convicção. Quando você conhece verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Isso te traz segurança, isso te traz paz. Então é isso que é importante. Então ele prossegue aqui no versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, para a glória de Deus, ele chamou você. Ele chamou todos vocês que estão nos assistindo agora. Ele chamou a sua vida para quê? Para a sua própria glória. Não a glória do homem, não a glória do líder, do pastor, não a glória da igreja, mas a glória do seu nome. Então, a glória do seu nome foi exaltada aqui. Por quê? Porque ele te chamou nesse pleno conhecimento. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha aqui, esse é um ponto muito importante. Quais são essas grandes promessas? Isso é conhecimento de Cristo. Quando nós sabemos aquilo que ele prometeu a nosso respeito, nós estamos seguros, né? Nós estamos abençoados, protegidos, para que por essas grandes promessas, você se torne coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, se nós andamos com o Senhor, nós estamos diariamente escapando dessas paixões que há no mundo, a corrupção dela, como diz o texto aqui.
E nós estamos coparticipando, nós estamos juntos, não só assistindo, mas presencialmente. Não só online, né, como nós estamos vivendo aqui nesse tempo, mas presencialmente a natureza divina, ao reino eterno, ao reino de Deus, né, ao reino do nosso Senhor e Salvador. Então essa coparticipação significa isso. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude. Olha só esses versículos aqui, ó. Vamos lá. Nós estamos no versículo 5, tá ok? No versículo 5 está dizendo o quê? Vamos ler do 5 até o 7. 3 versículos. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm a virtude. Ponto. A fé, a virtude. Depois, a virtude, o conhecimento. Ponto e vírgula, né? Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Olha só que tremendo que é isso daqui, queridos. Por quê? Porque Pedro está falando para a igreja o quê? Está falando, concentre todos os seus esforços. Quer dizer o quê? Uma atitude intencional. Não é uma coisa que você vai ficar esperando vir o poder de Deus, sentir um arrepio, você quebrantar na presença de Deus para tomar essa atitude, para se esforçar para que isso acrescente a sua fé, a virtude, né? E a virtude, o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio, é claro que é um fruto do Espírito, mas é algo intencional que nós precisamos estar cultivando. Um jardim só vai dar o seu fruto, a sua flor, né? Um pomar só vai dar lá as suas frutas quando ele é cultivado. Então esse cultivo que Pedro está falando para a igreja, cultivem a sua fé. Coloque aí o domínio próprio, coloque a perseverança, a piedade. Para quê? Por causa dessa chamada. Se você foi chamado, você deve andar dessa forma. É isso que ele está querendo dizer. Porque essas qualidades que nós podemos nutrir, né? Nós podemos conservar, nós podemos regar elas, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Se nós temos essa certeza, estamos coparticipantes da natureza divina, nós naturalmente devemos nos tornar frutíferos na boa obra. Qual que é a boa obra? A boa obra é muito grande. Tem muita coisa para fazer dentro da boa obra. A boa obra é a justiça social. A boa obra é você amar o seu próximo. A boa obra é você ter tempo sozinho com Deus. A boa obra é você gastar tempo, investir tempo na leitura bíblica. A boa obra é você discipular alguém. A boa obra é você ensinar alguém aquilo que você tem aprendido na palavra. A boa obra envolve muitos assuntos que nós podemos fazer. A boa obra é você viver em comunhão com o seu irmão, é você estar junto com ele, dividindo as suas preocupações, pedindo conselhos ao seu irmão. Então, tudo isso requer o quê? Requer essa atenção, né? Graças, paz, Rafael, seja bem-vindo. Então, é isso que não vai nos deixar, se nós não tivermos essa intenção de buscar isso, o que acontece? Vamos viver uma vida apagada, uma vida preto e branco, uma vida que não tem expressão dentro do reino de Deus. Então, quando Jesus nos chamar, não quero colocar medo em vocês, mas é o que a Bíblia diz. Ele vai estar olhando as nossas boas obras, vão estar olhando as nossas mãos para saber aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida. Às vezes a gente fica bem aflito, né? Assim como eu estou um pouco em relação ao livro
de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João, mas e querer entender, isso é correto, né? A gente entender a escatologia, entender as nomenclaturas, saber mais ou menos aquilo que vai acontecer. Mas, resumindo tudo isso, todo o livro de Apocalipse, toda a Apocalipse judaica, nós temos que entender o quê? Quando nós morremos, já vem o juízo. Não tem outra vida. E nós estamos cercados de outras pessoas que pensam diferente de nós. Tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são católicas, romanas, tem pessoas que são budistas, tem pessoas que são de várias crenças. E essas crenças são valores que elas acreditam. E elas demonstram a sua fé daquilo que eles estão crendo, né? Igual o Rafael colocou aí, né? Como diz o livro de Tiago que nós já estudamos. A fé sem obras é morta. Então, como que nós sabemos se nós temos essa fé, né? Nós sabemos que nós temos essa fé pelas obras. Então, nós podemos ajudar nessa justiça social. Então, dentro de tudo isso, essas pessoas às vezes ajudam mais, né? Estão mais proativas do que às vezes o crente em Jesus Cristo. Por que acontece isso? Porque não de uma forma intencional, uma forma que a própria pessoa está se esforçando para buscar o conhecimento, se esforçando para alcançar o domínio próprio, e todas as outras coisas que nós vimos aqui, o amor, a fraternidade, a perseverança, a piedade. Então isso depende do quê? De nós, não é de Deus. Entende? Porque Deus já fez tudo lá na cruz. É claro, é óbvio que a chamada, a convicção foi dada absolutamente pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Isso é fato, isso é verídico, né? Isso é certeza absoluta que foi o próprio Deus que nos chamou. Agora, o que cabe a nós é o desenvolvimento dessa salvação. É o que você pode ser útil dentro do reino de Deus. Então, com essas atitudes, né, com essas qualidades, como Pedro está falando. Amém? Vamos prosseguindo aqui então. Pois aquele que não tem estas coisas, olha só, aquele que não tem essas coisas, tudo isso que nós estamos falando até agora, é cego. O que é uma pessoa cega? Uma pessoa que não consegue enxergar além, ou tem pouca dificuldade, tem muita dificuldade, né? Tem pouca visão e ela não enxerga muito longe, né? Ela precisa usar óculos. Então a pessoa que precisa usar óculos, às vezes tem óculos só de perto, porque ela não está enxergando que está perto. A outra usa o óculos porque está muito longe. Agora o que Pedro está querendo dizer aqui? Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então está vendo só aquilo que ele está vivendo hoje, esqueceu daquilo que Jesus já apagou, já usou um apagador, uma borracha, para cancelar todos aqueles pecados que ficaram para trás. Só está pensando hoje, né? Então nós temos que lembrar disso, porque se nós estamos com essa intenção, né, de fazer aquilo que está da vontade do Senhor. Prosseguimos. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, olha o cuidado que Pedro está querendo dizer aqui. Pois desta maneira é melhor... é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Esse versículo 12 aqui está falando do quê? Quais são os escritos reconhecidos de Pedro? Então nós temos 2 cartas somente. Só essas 2 cartas que nós estamos estudando na semana passada e essa semana.
não temos mais nada. Qual que foi a preocupação de Pedro escrever já na sua velhice, já no fim dos seus dias? Para que essa igreja que ele pregou, vamos dizer, todo sábado, né, ou todo domingo, e nas oportunidades que ele teve, essa igreja não esqueça. Então, você não vai conseguir memorizar a Bíblia inteira, é a biblioteca do Espírito Santo, a Bíblia. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração e vai te entregar ali a palavra que você já estudou, você já pesquisou, você já leu, já meditou, já ruminou essa palavra. Então, ali o Espírito Santo vai trabalhar em você. Mas nós queremos dizer o quê? Que nós devemos estar sempre relembrando a palavra, né? Nós estamos já há praticamente quase 18 meses, né? Mais de um ano, a certeza, estudando livro por livro. Você vai lembrar da primeira aula que nós tivemos sobre o livro de Gênesis? Dificilmente, né? Nem eu lembro. Mas a gente consegue o quê? Consegue estar resgatando isso quando nós estamos lendo as Escrituras. Quando nós voltamos no livro de Gênesis e você vai lendo, você vai relembrando. O que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer o quê? Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheça e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Olha só que tremendo. Vamos prosseguir aqui. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, a despedida entra aqui. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo do que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então aqui, olha só, a comunhão, né, a presença que Pedro tinha com Jesus. E o próprio Jesus profetizou a morte de Pedro, falando que ele ia ter uma morte terrível. Quando você lê lá em João capítulo 21, você vai falar assim, mas nem quer dizer muito isso. Mas quando você lê o próximo versículo, aí João está explicando isso, falando que ele ia ter uma morte difícil. E João tem essa autoridade para testificar isso, porque João, segundo a tradição, morreu muito depois do ano 64. Entende? Porque ele era um dos mais jovens também que andava com Jesus. E aí, queridos, nós temos aqui essa despedida, né? Que ele está falando, que ele está deixando o tabernáculo, né? Que o próprio Jesus efetivamente revelou para ele. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Então ele está se esforçando o quê? De escrever essas cartas, para deixar registrado, para que eles possam continuar lendo e se lembrando daquilo que Deus fez lá na cruz. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, a filosofia daquela época e tal. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer o quê? Pedro estava com Jesus quando Jesus anunciou o reino de Deus. Uau, que tremendo que é isso. Olha essa carta como que ela é preciosa. Não foi uma pessoa da outra pessoa que escreveu. Não menosprezando, porque toda palavra ela está ali dentro, né? Dentro dessa canonicidade, né? Dentro desse contexto reconhecido, né? Como santo, como escritura sagrada. Mas Pedro estava junto com Jesus. Entende? Pedro estava ali e não foi algo assim terceirizado que chegou a ele. Foi algo que ele estava ali presente, que ele ouviu e aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus, ele entregou para a igreja. Entende? Olha só que preciosidade que é isso. Ele era testemunha ocular, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado em quem me comprazo.
Lembra quando Jesus foi batizado e essa voz entrou ali dentro do Rio Jordão e as pessoas ficaram todas tementes, né? Porque ouviram também essa voz. Então isso está testificando. Quer dizer o quê? Pedro está falando, não, eu estava lá. Não estou inventando essas coisas para vocês. Não estou criando ideias, fantasias, que isso um dia aconteceu. Não, eu estava lá. Pedro está querendo dizer isso. Entende? E aí prossegue. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração, né? Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente porque saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Quer dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui estou sentindo falta, né, da presença aí dos irmãos, mas glória a Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amados, isso é tremendo demais. Então está falando aqui da inspiração dada por Deus, né? E agora no capítulo 2, capítulo 1 ele está enfatizando ali, né, o chamado, a vocação que aquela igreja recebeu da parte do Senhor, e ele está se despedindo, mas também testificando aquilo que ele presenciou, né? Ele está testificando esse evangelho que não foi criado uma invenção humana, né? Foi tudo obra do Senhor. Então, só que agora no capítulo 2 ele vai se dirigir aos falsos, os falsos mestres. E no versículo 1 do capítulo 2, olha que diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Quando ele fala falsos profetas, quer dizer o quê? No Antigo Testamento. Algo que já passou, algo que já está lá bem longe, né? Agora ele está falando do quê? Daquilo que ele está perto, daquilo que vai ser ensinado. Então ele está preocupado, né? Pedro está preocupado para que essas heresias destruidoras não cheguem na igreja. Porque eles, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Então renegar quer dizer o quê? Negar outra vez. E se eles foram salvos pelo Senhor Jesus, agora esses falsos mestres estão fazendo o quê? Renegando, estão abandonando, falando, não, deixa para lá isso aí. Não, Jesus não é tudo isso que vocês estão imaginando, não. Então, por isso que no primeiro capítulo ele colocou toda aquela argumentação da presença, que ele estava junto no monte e tudo mais. E aí ele fala, dentro desses versículos, né, a conduta desses avarentos aí, né? Pessoas malditas, o apóstolo Pedro fala, né, a respeito disso. E aí ele coloca o juízo, né? Vamos dar uma avançada aqui, por causa do horário. E ele fala do juízo, comparando o juízo lá de Noé, né, quando Noé construiu a arca e inundou tudo em água e matou muitas pessoas malignas que viviam naquela época. Não foi diferente de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo do céu. Por isso que no primeiro século eles sempre achavam que ia acabar com fogo, porque o juízo de Deus viria, né, sobre a cidade, assim como veio na Sodoma e Gomorra. Então por isso que ele está aqui falando, né, desse juízo, ele está comparando. Só que, olha só que tremendo que é isso é muito escatológico, né? Esse versículo, quando ele fala que ele vai, o versículo 9, né? Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então ele consegue separar. Deus, Pedro está querendo explicar isso, que ele vai separar a igreja, vai separar os eleitos, vai separar os santos daquele povo
que vai ser castigado na ira do Senhor. E tem os injustos, os iníquos e todo esse povo aí que faz essas coisas que a Bíblia está dizendo aqui, que Pedro está dizendo, né? Entenderam? Então ele não poupou nem os anjos, né? Imagina essas pessoas. Então ele vai, depois fala também de Balaão, e vai prosseguindo aqui, descrevendo tudo isso, né? Aí no versículo 20, dando uma acelerada, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Isso nos ecoa lá nos ensinos de Jesus, né? Acho que Marcos capítulo 9, se salvo engano, ele está falando a respeito disso. Então, que o último estado se tornou pior do que o primeiro. Jesus disse isso, né? Quando voltam os mais 7 demônios, né? A Bíblia está dizendo a respeito disso. Então, aqui Pedro está querendo falar isso. Pois teria sido melhor, no versículo 21, que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e afastar do santo mandamento que lhes foi havido dado. Então, olha só que forte que é isso. Então, a pessoa que se desvia, nega Jesus. É diferente de mudar de igreja, viu, queridos? Mas aquela pessoa que nega Jesus. Não quero mais viver, vou voltar para os hábitos mundanos, eu vou praticar as obras imorais. Então quer dizer o quê? Ele está negando a Jesus e o seu estado é pior do que o primeiro. E aí ele diz ainda, no 22, com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta para o seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Terrível, né? Por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa. Porque eles foram sim convencidos pelo poder de Deus. Foram sim, o Espírito Santo tocou na vida dessas pessoas, né? Foram. Só que o que acontece? Eles não desenvolveram, como Pedro está ensinando, eles não desenvolveram a fraternidade, o domínio próprio, o amor, a piedade. Essas qualidades eles não desenvolveram. Então quer dizer o quê? Se estacionaram, se tornaram infrutíferos, inativos, como diz aqui o texto do primeiro capítulo, e isso tornou o quê? A negação do nosso Senhor. E eles estão lá ensinando, olha que terrível, ensinando. Mas ensinando o que, Kleber? Ensinando que você pode ter uma vida deliberada no pecado e você não vai acontecer nada. É um problema também do gnosticismo, né? Que eles, naquela época, essa heresia acreditava que a matéria e o espírito não era a mesma coisa. Então você poderia pecar, praticar os seus pecados na carne, que não tem nada a ver com o espírito. Então é impossível isso, né? Então aqui Pedro está dentro dessa Ásia Menor, que o gnosticismo lá em Éfeso, em Colossos, né, que nós já vimos isso em outras cartas. Então aqui ele está falando a respeito disso. Avançando aqui, queridos, para o terceiro capítulo e último dessa carta, o assunto já é diferente. O assunto ele está se remetendo ao fim dos tempos. Está falando sobre a escatologia, está falando sobre Apocalipse. Sim, já está falando sobre Apocalipse aqui no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem foram esses santos profetas do Antigo Testamento que profetizaram a vinda de Jesus? E também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador. Quem é? Jesus Cristo. Pedro está preocupado que eles se lembrem disso. Se lembrem das profecias do Antigo Testamento. Se lembrem das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que foram ditas naquele tempo. E também as palavras, todo o ensinamento dos apóstolos
que foram comissionados a iniciar a igreja, com aqueles 120 discípulos que estavam lá assistindo a ida do Senhor, a ascensão do Senhor ao céu. Lá que está narrado por Lucas no capítulo 1 de Atos, né? Então ele está preocupado com isso. Aí no versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Quem são esses zombadores? Esses falsos mestres também, né? Essas pessoas que estão querendo ali atacar, né? Atacar a igreja. E escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, aqui entra a zombaria. Onde está escrita a zombaria que eles fizeram? No versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer o quê? Nada mudou. Não é tudo isso não vai ter segunda vinda. Jesus é como o apóstolo Paulo exortou a igreja em Tessalônica, porque os irmãos achavam que Jesus já tinha vindo pela segunda vez, lembra? Aqui Pedro está querendo trazer essa ênfase, para quê? Porque eles estão negando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles estão negando até a primeira vinda, né? Até a primeira vinda aqui estão negando. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado. E aqui ele começa a narrar, né, como que a terra será destruída. Porque ele está fazendo a leitura, o apóstolo Pedro, olha que forte que é isso. O apóstolo Pedro está colocando aqui a prática da teologia do Antigo Testamento. Então ele está usando a Bíblia do Antigo Testamento para ensinar a igreja de como isso vai acabar, né? Versículo 7 diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Então, quando o mundo acabar, quem será destruído? A igreja? Não, são os ímpios que vão perecer, né? Então, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, olha a esperança aqui, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Naquele tempo, eles achavam assim, Deus criou os céus e a terra em 7 dias, 6 dias e o 7º ele descansou. Então, nesses 6 dias, dentro ali daquela cultura, daquela época, do primeiro século, eles achavam que esse um dia seria como 1000 anos. Entende? Então, por isso que ele falou dessa maneira, usou essa linguagem, né? Aqui nesse tempo. O Senhor, aí ele acrescenta, né? O Senhor não retarda a sua promessa. Não retarda aquilo que ele prometeu. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está querendo trazer aqui? Trazendo a misericórdia de Deus. Por que Deus está demorando em trazer o juízo e acabar com tudo isso? Porque ele está aguardando que esse povo se arrependa. Entende? Esse povo precisa de arrependimento. Eu acredito que você, assim como eu, tem pessoas que ainda não se converteram na sua família. E por que ainda não aconteceu? Por que não aconteceu nada com ela? Porque Deus está sendo misericórdio e esperando ela ser arrependida, né? Amém? E no versículo 10 diz, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Como um ladrão, olha só isso, né? Como um ladrão, inesperadamente. Porque se você sabe que o ladrão vai vir roubar a sua casa, o seu carro, alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai esperar lá.
Né? Você fala, opa, aqui não. Aqui você não vai pegar nada, não. Então ninguém vai estar esperando. Ninguém vai estar esperando, né? Como que ele vai vir. Vai estar sabendo que ele vai vir. Né? Isso que eu quero dizer. Nós sabemos que ele virá, mas não sabemos quando. Não tem como precisar data nenhuma. Nem época, nem estação, nem lua, nada disso. Ninguém pode afirmar nada, né? Que Jesus vai voltar. Uma certeza que eu aprendi com o apóstolo Jacó é que quando você morre, Jesus voltou para você. Então ali já não tem mais arrependimento, não tem mais segunda chance, não tem mais nada, né? E prosseguindo, naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha, ele voltando novamente com o mesmo assunto. De santidade, de piedade, fraternidade, né? Todas aquelas qualidades. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Isso aqui é tremendo demais, queridos. Sabe por quê? Porque ele está se remetendo lá a Isaías. O livro de Isaías fala a respeito disso. E ele está falando desses novos céus e nova terra. A esperança, queridos. A esperança, já ouviu aquele ditado popular? A esperança é a última que morre. Então, enquanto houver esperança, existe vida, existe piedade, existe fraternidade, existe amor, existe companheirismo, existe tantas qualidades, né, que Deus está nos ensinando aqui nesta noite. E considerando... Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se, mais uma vez, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Quem não quer ter paz nessa vida, meu irmão? Quem não quer se sentir condenado? Quem não quer se sentir manchado pelo pecado, pelas coisas erradas? Então, isso daqui é algo que nós precisamos nos esforçar. É algo intencional novamente. Não é algo que assim, Deus vai fazer tudo. Não, você tem que vigiar. Vigiar e orar. A vigilância vem antes da oração. Olha como que isso é tremendo. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Ele está tardando, ele está sendo longânimo. O que é longânimo? Aquele pavio. Imagina um pavio de uma dinamite, né? De uma bomba, alguma coisa semelhante assim. Tem um pavio. Quando a pessoa fala, né, popularmente, né, meu pavio é curto. Então quer dizer o quê? Se acender, já explode. Longanimidade quer dizer que acende e fica lá, queimando, demorando para explodir, demorando para a ira do Senhor acontecer. Então vai queimando, é longânimo. Então demora para que o Senhor derrama a sua ira. Então quando Deus derrama a ira sobre a vida de uma pessoa, não sobra nada, né? Então por isso que nós temos que ter toda essa cautela. E precisamos considerar essa longanimidade para quê? Para que haja oportunidade de salvação. Mas o fulano de tal, que eu conheço, misericórdia, vive uma vida tudo errada, e eu estou aqui nessa sofrência, estou passando perreio, eu estou passando por dificuldade, e aquele ímpio lá, aquele imoral está fazendo isso, aquilo outro. Considere essa longanimidade, oportunidade de salvação. Aquela pessoa pode ser salva a qualquer momento pelo poder do Espírito Santo tocando na vida dela. E ela também, né, depois desenvolver essa salvação. E o último assunto aqui, queridos, é no versículo 15, que diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês,
segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos. E ele considera esses assuntos de Paulo bem complicados, né? Nelas, aqui está dizendo, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer o quê? Tem algo difícil que você não está conseguindo entender, irmão, na Bíblia? Tenha paciência, peça ajuda, ore, leia, releia, medite, pense sobre isso. Não abandone, porque aquelas pessoas que não têm instrução, né, são instáveis, irão deturpar isso daí. Então você imagina, ele está falando de algo que está dizendo sobre esses assuntos que Paulo escreveu, que são mais difíceis de entender. Só que aquela pessoa que não quer entender, ela é instável, ela vai criticar a palavra de Deus nesse pequeno assunto como na escritura toda. Entende? Então ela vai estar sempre criticando de uma forma ou de outra. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados, né? E caiam da posição segura que se encontram. Olha aí, queridos, olha, não tem nem precisa explicar mais nada, né? Mas o versículo 18, o finalzinho, remete mais uma vez. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então aqui, irmãos, nós lemos a segunda carta do apóstolo Pedro à igreja, provavelmente a igreja que está na Ásia Menor. E nessa segunda carta, amados, o apóstolo Pedro enfatiza que esses seus leitores devam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Informa que está consciente da sua morte física, né? Como nós vimos no primeiro capítulo, que ele vai deixar esse tabernáculo. E luta para que esses cristãos não se esqueçam das coisas que foram ensinadas por ele e pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos santos profetas. Quer dizer o quê? Conhecimento de Cristo. O verdadeiro conhecimento de Cristo vai te proteger para você não cair nessas armadilhas. Ele adverte também, né, aos cristãos ao perigo dos falsos mestres que surgirão negando ao soberano Senhor que nos resgatou e vivendo para a sua própria destruição e vindo assim o juízo do Altíssimo. Os zombadores que nós vimos lá da segunda vinda de Cristo são sentenciados pelas referências bíblicas que o Pedro, o apóstolo, faz nas suas últimas palavras de despedida. Então quer dizer o quê? Guardar no nosso coração na sã doutrina é um mandamento do qual nos traz sobrevivência para os nossos dias. Imagina quantas coisas erradas nós vemos por aí, queridos. Quantas coisas ensinadas nas escolas, ensinadas no trabalho, na mídia secular, na TV, na internet, quantas informações erradas nós encontramos, negando a autoridade da Bíblia, negando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses conceitos errados precisam ser combatidos pelo conhecimento verdadeiro de Cristo. Então é isso que nos vai trazer segurança, para que a gente não seja enredado, que a gente não seja lançado por esse engano e cair dessa posição que nós estamos hoje, para a glória de Deus, seguros, né? Não podemos negligenciar a palavra de Deus para vivermos uma vida piedosa e perseverante no conhecimento de Cristo para refutar os falsos ensinamentos. Então a Deus toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Eu tenho um recado muito importante, não saia agora,
por favor, não saia. Eu tenho um recado muito importante, que na próxima aula, né, para quem gostou da última aula especial, nós vamos ter uma segunda dose aí. A segunda dose dessa aula especial com o apóstolo Jacó. O tema ainda vai ser lançado, mas você vai ter na próxima semana, na próxima quinta-feira, a aula especial com o nosso querido apóstolo Jacó. Vai trazer aqui uma palavra de encorajamento, de disciplina, não sei ainda o tema, mas com todo o seu amor e carinho, ele vai trazer aqui para vocês. Então não perca, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, né, na pessoa do apóstolo Jacó, ensinando vocês. Tem muito conteúdo ali, queridos. Você imagina que o apóstolo Jacó tem mais de 40 anos de ministério. Tem muita experiência, coisas assim, eu gosto muito dele, que ele explica de uma forma muito fácil. Às vezes a gente se enfia nos livros, né? A gente se enfia nos livros e Bíblia, e pesquisa e vê uma opinião de um, opinião do outro e tal. Ele vem com toda a sua mansidão e carinho e apresenta de uma forma muito simples. E isso é fantástico. Então, na próxima semana ele vai estar aqui mais uma vez, trazendo para vocês uma palavra especial para a edificação da sua vida, do seu ministério e da sua família. Espero muito que vocês estejam aqui, dando aquela audiência, hein? Aquela audiência aí no bom sentido, da presença, né? Porque isso é a certeza, né? Esse feedback que nós temos quando pregamos a palavra, é você, né? O que você recebeu de Deus, qual foi o ensinamento que você saiu dessa aula, né? Ou dessa mensagem. Amém, querido? Você tem um pedido de oração? Coloque aí, por favor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém? Pai das luzes, nós queremos te agradecer, te louvar. Oh Deus, maravilhoso é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos que teu doce e amado Espírito Santo fale conosco de uma forma especial em tudo aquilo que nós vimos aqui, ouvimos, ó Deus, da parte do Senhor. Que teu Espírito Santo possa estar fortalecendo a tua igreja, abençoando a vida daqueles que estão necessitados, ó Deus. Ó Pai amado, a vida dos 12, guarda, protege, livra de todo mal. Ó meu Deus, também a vida do Edson, do Antônio, traga a recuperação, Senhor Deus. A Leonora também, Pai, em nome de Jesus. O Cláudio, Senhor Deus, o tio do Rafael, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam guardadas, protegidas. Declaramos, Senhor Deus, a cura do Senhor, que o Senhor venha com teu poder, trazendo saúde para o João, Senhor Deus, que foi acometido dessa enfermidade. Em nome de Jesus, declaramos que todo espírito de enfermidade caia por terra e seja desfeito na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre a vida do Aparecido também, Pai, e que eles sejam, Senhor Deus, tocados pela tua misericórdia, alcançados pelo teu verdadeiro evangelho, e que, ó Deus amado, a morte não possa tragar essas vidas, trazendo libertação, Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio, né? Fala a verdade, é um privilégio estarmos aqui juntos, apesar dessa situação, mas louvado seja Deus pela tecnologia que nós estamos aqui. Graças a Deus, graças a Deus. E mais um livro que nós podemos trazer um panorama para melhor entendimento quando você lê essa carta, né? E depois, na próxima semana, nós estaremos aqui com o apóstolo Jacó e depois vamos prosseguir com esse ensinamento. Tá bom? Louvado seja Deus, feliz aí pela presença de todos vocês. Um grande abraço, graça e paz.